Olá, boa tarde. Quinta-feira, 12 de maio, e o NT Sul já está chegando com as principais notícias do dia para você. Na edição de hoje, a história do cachoeirense que esperou anos na fila para fazer uma cirurgia de catarata e conseguiu através de um mutirão. Mas o resultado foi diferente do esperado. Você vai entender toda essa história já já. Inflação também é assunto de hoje. A taxa de abril ficou em 1,06%, a maior para esse mês desde 1996. Impostos zerados. O governo federal retira imposto de importação de alguns produtos alimentícios até o final do ano. Os alimentos foram os que mais pesaram na inflação do mês passado. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich fala sobre os mitos a respeito dos transtornos mentais. Até para o próprio portador do transtorno. Vocês não pensem que o portador do transtorno mental, ele consegue entender a doença. Um dos primeiros mitos é: o transtorno mental é para sempre, ele não tem cura. Não, isso não é uma verdade. Ambulatório de especialidades do HCB é inaugurado oficialmente e a nossa equipe mostra como foi a solenidade. E ainda, homicídios caem quase 12% no Rio Grande do Sul, mas o número de latrocínios, quando o assalto resulta em morte, aumentou 100% em comparação com o ano passado. E você já sabe que pode fazer o NT Sul com a gente? Comentando, dando a sua opinião. Mande mensagem pra gente pelo WhatsApp. O número é o 51997697129. Pode mandar foto, pode mandar a sua mensagem de texto ou, se quiser, compartilhar um vídeo com a gente. Ou então, comente na nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Participe, fique de olho aqui na telinha porque o NT Sul já está no ar. E a gente abre o NT Sul com um caso triste. Nós já mostramos o personagem dessa história e ele apareceu aqui muito feliz porque ia fazer a tão esperada cirurgia de catarata depois de 3 anos na fila de espera. O procedimento não foi como esperado. Agora ele enxerga pior que antes e ainda teve despesas, sendo que o procedimento fazia parte de um mutirão da Prefeitura de Cachoeira do Sul via SUS. Bom, você vai entender tudinho agora na reportagem da Gabriela Belo. Quando o senhor recebeu essa notícia, quando o telefone tocou e era da Prefeitura dizendo que a sua cirurgia estava marcada, como é que foi a sua reação? Eu não sabia o que ia fazer, tão fazer que eu fiquei maravilhado, né? A expectativa agora, feita essa cirurgia, voltar a enxergar perfeitamente é grande. É o que eu mais quero, né? É enxergar para poder dirigir, ler, e é para tudo, né? Olha, tu não imagina o que atrapalha uma vista. As pessoas não têm noção o que é uma pessoa que não enxerga direito. Esse depoimento do seu Argel foi exibido no NT Sul em novembro do ano passado. A gravação foi na semana da tão aguardada cirurgia de catarata. Foram 3 anos na fila. Passados 6 meses do procedimento, eu voltei na casa do aposentado para saber como está. Deu problema, desde o início. Eu operei pelo SUS, fiquei mais faceiro do que gancinho novo em Taipa de Açude, né? Achando que ia ficar bom. Só que ficou me incomodando essa vista. O segundo dia saiu um pus de dentro. Aí eu voltei lá, reclamei. Aí ele olhou, fez uma limpeza, me receitou outro tipo de colírio. Aí fiquei uns 20 e poucos dias, quase um mês, eu acho, em casa para fazer a reconsulta. Me incomodando a vista, me incomodando. Aí eu fui na reconsulta lá, eles olharam a minha vista, disseram que tinha dado problema na retina. Para encurtar o dilema do seu Argel, a reconsulta, limpeza e outros procedimentos realizados foram cobrados pelo Instituto de Oftalmologia. As despesas passaram de R$1.000. Lembrando que ele foi chamado porque estava numa fila de espera para o mutirão de catarata oferecido pela Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul, via Sistema Único de Saúde, SUS, custo zero. No último atendimento, na mesma clínica, ouviu do especialista que, para voltar a enxergar, precisa passar por outra cirurgia, que já tem orçamento.
O médico olhou e disse, não, tua vista está com um problema sério no fundo do olho, aí na retina. E já foi logo me dizendo, olha, isso aí não tem pro NPS e a operação é 12 mil. E o pior, que agora eu não posso fazer óculos, porque essa outra vista não posso operar também, enquanto não resolver o problema dessa da direita. E eu estou num beco sem saída, né? Não sei o que é que faço agora. Como que o senhor enxerga, por exemplo, se tapar agora a vista esquerda? Essa que foi operada, eu enxergo uma cerração. Enxergo os vultos assim, mas não pior do que a que não foi operada. Nós buscamos uma resposta do Hospital do Instituto de Oftalmologia. O gerente Marcelo Dias não pôde conceder entrevista presencialmente, mas enviou um áudio detalhando o caso. Ele tem uma membrana epiteliana no fundo do olho, tá? Então, esse problema que ele tem, que foi aparecer depois da cirurgia, porque a Instituto tira, ele já estava com a visão ruim, ele tirou, então tudo indicava que o problema da visão dele era a catarata, só a catarata, né? Então, tu tira a catarata, ele começou a olhar, começou a enxergar nos primeiros dias, depois começou a sentir a dificuldade. Foi aí quando apareceu que a gente viu que tem esse problema no fundo de olho. Esse procedimento é de alta complexidade, então não é um serviço que nós temos em Cachoeira. Hoje nós temos um contrato de serviço de média complexidade, tá? Então, o único que tem serviço no estado é Banco de Olhos em Porto Alegre e foi encaminhado para esse serviço para que lá faça essa cirurgia da retirada dessa membrana, tá? Então, é assim que funciona. Sobre as despesas que passaram de R$1.000 citadas pelo aposentado no início da reportagem, o Instituto de Oftalmologia informou que os procedimentos são de alta complexidade e, por isso, não são oferecidos pelo SUS. Segundo o gerente, são serviços terceirizados, onde um profissional de Passo Fundo, que atende uma vez por mês na clínica, oferece. Seu Argeu já procurou a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul pedindo o encaminhamento desta outra cirurgia via SUS. Ele conta que, pelo que disse a funcionária, ainda vai sofrer bastante com a dificuldade de visão. Mas ela já foi logo dizendo, ó, isso aí daqui uns 5 anos ele chama. Então, quer dizer, eu ainda espero, digo, até lá eu já não existo mais. Que situação, só levando com bom humor mesmo, né, seu Argel? Porque a situação, na verdade, é triste, né? É, só brincando. E ainda bem que o seu Argel leva na esportiva, né, com bom humor, essa situação de tanta demora. Demorou mais de 3 anos até que ele fosse atendido, até que conseguisse fazer a cirurgia da catarata, que deveria ser completamente custeada pelo SUS, mas aí tem exames que no fim parecem que não são custeados, né? Teve que tirar o dinheirinho do bolso e agora uma demora que deve ser ainda maior para fazer esse outro procedimento que não tem aqui em Cachoeira do Sul. É a realidade de muitas pessoas que enfrentam longas filas quando precisam de procedimentos dessa natureza ou de outra natureza, mas procedimentos cirúrgicos especialmente, né, dependendo do Sistema Único de Saúde. A cirurgia vem, mas demora, a espera é longa e enquanto isso o paciente precisa lidar com essa situação de não enxergar, no caso aqui do seu Argel. Seu Argel, toda a força aí, nossa solidariedade ao senhor e obrigado por compartilhar a sua história também. E olha, já quero convidar você que está em casa a participar, a contar a sua história, daquilo que acontece onde você está, contar a sua notícia, opinar sobre os fatos do dia. A gente vai trazendo aqui as nossas reportagens, as informações que a nossa produção vai apurando ao longo dos dias, das semanas, e você é convidado a fazer parte do nosso jornalismo. Daniel, como é que eu faço para participar? Tá com o telefone na mão aí? Tá com o telefone pertinho de você? Hoje todo mundo, né, tá almoçando, em qualquer lugar o telefone é o maior aliado, né, tá sempre por perto. Então, mande sua mensagem no nosso WhatsApp, o 51997697129. Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser foto ou simplesmente o seu texto. E daqui a pouquinho a gente vai aqui para a telinha para ver o recado de quem está em casa interagindo com a gente. Ou escreva para a gente na live do Face, facebook.com/TV Cachoeira. Estamos ao vivo pelo Face e você pode escrever para a gente. Já, todos os recadinhos por aqui. E a gente fala agora sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que ficou em 1,06% em abril. O setor de alimentos foi o que mais impactou esse índice que ficou tão alto.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial, foi de 1,06% em abril. A taxa ficou abaixo da registrada em março, mas foi o índice mais alto para o mês de abril desde 1996. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 12,13%. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta de preços em abril. Os alimentos com inflação de 2,6% tiveram o maior impacto no índice no mês. Os transportes tiveram alta de preços de 1,91%, sendo o segundo principal responsável pelo IPCA de abril. Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 80% da inflação do mês. Entre os transportes, os principais responsáveis pela alta de preços foram os combustíveis, que subiram 3,2%, com destaque para a gasolina. E o governo federal decidiu zerar o imposto de importação de alguns produtos alimentícios e também do setor de construção. As novas tarifas começaram a valer hoje e permanecem até 31 de dezembro deste ano. O governo do presidente Jair Bolsonaro zerou ou reduziu o imposto de importação de 11 produtos alimentícios e do setor de construção. Estão na lista carnes bovinas desossadas e congeladas, comestíveis de galos, galinhas, picados, miudezas e congelados, farinha de trigo, outros trigos e misturas de trigo com centeio, bolachas e biscoitos, produtos de padaria, pastelaria e seguro de biscoitos, fio máquina de ferro ou aço, barras de ferro ou aço não ligado, ácido sulfúrico, fungicida mancozeb e milho em grão. As novas tarifas começaram a valer nesta quinta-feira e seguem até 31 de dezembro deste ano. A medida faz parte de uma política de abertura gradual da economia que visa incentivar a concorrência interna e assim forçar os produtores nacionais a abaixar os preços. O secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranes, explica que passamos por momento de forte inflação que tem poder nocivo para a população e que o governo busca fazer reduções ou zerar a alíquota de importação para aumentar a competitividade dos nossos produtos. E a gente fala agora de um produto do agro que tem sustentado em parte a economia aqui do Rio Grande do Sul, especialmente nesse cenário de crise, que tem feito diferença, inclusive, para a economia brasileira como um todo e que está ajudando muito também a Argentina. A boa colheita argentina de soja e cereais este ano traz um pouco de otimismo diante da escassez mundial de grãos, provocada especialmente pela guerra na Ucrânia. O bom momento também é uma chuva de agrodólares para a economia enfraquecida do país sul-americano. Em maio, a colheita de soja na Argentina entra na fase mais intensa. Em Lobos, a 100 quilômetros a sudoeste de Buenos Aires, as colheitadeiras trabalham noite e dia para obter a soja antes que as chuvas de outono cheguem. Para 2022, uma boa colheita significa um sopro de otimismo diante da escassez mundial de grãos provocada pela guerra na Ucrânia. Além disso, o sucesso da safra pode alavancar a conturbada economia do país sul-americano com uma forte injeção de agrodólares. Bom, as perspectivas são boas, os preços são bons. O único problema é que tudo relacionado a insumos disparou, já que os fertilizantes são todos importados. A maioria vem da Rússia e os preços dispararam. Algumas coisas triplicaram. Tem também a questão do diesel. Estamos trabalhando com um diesel com um alto preço. Após uma seca que reduziu os rendimentos, quase 39 milhões de hectares foram plantados para este ciclo agrícola, sendo 16 milhões deles de soja. Uma produção de 127 milhões de toneladas é esperada, quase 2% inferior à anterior devido ao clima, mas que seria compensada graças aos preços no seu nível máximo. De qualquer forma, o presidente da Sociedade Rural Lobos, Martim Semino, adverte que há dificuldades. Desde a guerra na Ucrânia, os fertilizantes e suprimentos inflacionaram. Também houve um aumento antes do conflito da Ucrânia, porque a diferença cambial era grande. $1 vale 120 pesos.
Vamos colocar em números menos as retenções de taxas. Para cada dólar que exportamos, acabamos recebendo 90 pesos. Soma-se a disparada dos preços, a escassez de diesel no mercado local e a inflação projetada em mais de 60% este ano. Você vende e não consegue dólares, não pode comprar insumos. Sua moeda é seu cereal, que é seu dólar, sua moeda, seu tudo, sua moeda de troca. Então não é tão fácil assim. Não é que você vende tudo. Você liquida para pagar dívidas e depois liquida para semear novamente. A Argentina é um dos maiores produtores agrícolas mundiais e líder nas exportações de óleo e farelo de soja. A oleaginosa é seu produto estrela desde que a variante transgênica foi desenvolvida em meados da década de 1990. Nos últimos 40 anos, a produção se multiplicou 14 vezes, atingindo o recorde de 61 milhões de toneladas no período de 2014 e 2015. Na primeira década dos anos 2000, no auge do boom das matérias-primas, a soja ajudou a recuperar o país da grave crise sofrida em 2001. Este ano, a produção deve cair 10%, afetada pelas altas temperaturas de janeiro, e finalizar em 41 milhões de toneladas, embora o valor seja um recorde. Segundo as previsões, o setor da soja exportará 23 bilhões e 745 milhões de dólares em 2022, cerca de 700 milhões de dólares a mais do que em 2021. E historicamente tem sido assim, né, gente? Depois de períodos de crise, ou mesmo em períodos de crise, o setor que primeiro se recupera e que ajuda a puxar os demais setores, normalmente é o setor primário, é o campo, né? A produção agropecuária. Tomara que esse setor ajude também a Argentina, país que tem a sua economia muito deteriorada. A gente viu aí expectativa de 60% de inflação, de aumento de preços em um ano. É muita coisa, né? O Brasil ainda está num cenário bem melhor. Mas o cenário é ruim mundo afora, para diferentes países. Há poucos dias, ontem, se não estou enganado, saiu a prévia do PIB do primeiro trimestre do Reino Unido, né? Ficou bem abaixo do esperado. Para o fim desse ano também previsão de uma inflação de mais ou menos 10%. Então, são situações que a gente vê serem reproduzidas mundo afora. Bom, vamos aterrissar em Cachoeira do Sul. A Feira de Terneiros de Outono, realizada ontem aqui em Cachoeira, comercializou R$ 2.674.000 em animais das raças Angus, Brangus e Braford. Mais de 1.000 exemplares foram negociados no evento que levou cerca de 6 horas e contou com lances de Caçapava do Sul, Encruzilhada e Viamão através do leilão digital. No parque, cerca de 300 pessoas acompanharam o evento. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a criação do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. O programa é voltado para jovens e desempregados com mais de 50 anos. Quem discorda da matéria fala que o programa pode abrir as portas para a exploração do trabalhador por causa do pagamento, que não chega a meio salário mínimo. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira medida provisória que criou o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. Vinculado ao Ministério do Trabalho, o programa é voltado a jovens de 18 a 29 anos e a pessoas com 50 anos ou mais sem emprego formal. Partidos de oposição votaram contra a matéria. Se trata de uma medida que visa precarizar as relações de trabalho e que imprime uma lógica de superexploração sobre o trabalho no Brasil. São contratações sem nenhum vínculo empregatício, sem nenhum direito trabalhista ou previdenciário assegurado, com um valor salarial de R$ 572. O texto, que segue agora para o Senado, transfere aos municípios o pagamento das bolsas, que é vinculado à realização de cursos pelos beneficiários. É uma resposta do Poder Executivo Federal aos impactos sociais no mercado de trabalho causados pela emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19, procurando contribuir para a inclusão produtiva e qualificação profissional de jovens, bem como para a redução da taxa de desocupação de jovens e pessoas com idade acima de 50 anos. Bom, e vamos reproduzir aqui o questionamento feito no Congresso Nacional. O que você que está em casa nos acompanhando acha? É mais uma oportunidade de emprego
Ou seria uma forma de conseguir mão de obra sem pagar adequadamente? Como é que você percebe esta proposta? Mande sua mensagem para a gente, queremos ouvir você. A gente faz aqui no Telejornal NT Sul uma grande conversa com os nossos telespectadores. Então corre para as redes sociais, pode comentar no nosso WhatsApp, pode mandar mensagem para a gente, 51997697129. Se preferir mandar áudio, pode fazer isso. A gente roda aqui o seu áudio, o seu recadinho, tá bom? Se você quiser mandar um vídeo para a gente, pode mandar um vídeo também. Ou simplesmente o seu texto, foto, fique à vontade para interagir, tá bom? No Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, é só escrever para a gente na live, já tem vários recados. Muito obrigado a você que está escrevendo para a gente. Já já nós vamos ver aqui os recadinhos dos nossos telespectadores. Bom, e a gente aproveita esse assunto para informar para você as vagas de emprego que estão disponíveis em Cachoeira do Sul nesta quinta-feira. Confere aí. A agência FGTACine de Cachoeira do Sul está com 12 oportunidades de emprego nesta quinta-feira, dia 12 de maio. A primeira é para mecânico de máquinas, uma vaga, conserto de lava-jatos, cortadores de grama e roçadeiras. Mecânico de máquinas agrícolas, uma vaga com experiência. Mecânico de automóveis, 2 vagas também com experiência. Pedreiro, 5 vagas com conhecimento ou experiência em acabamentos. Lavador de automóveis, 1 vaga, preferencialmente com experiência. Empregada doméstica, 1 vaga para limpeza e cozinha. E por fim, caseiro, 1 vaga, preferencialmente casal, conhecimento ou experiência na lida de campo, trator e gado. Interessados a uma das vagas, precisa entrar em contato ou ir até a agência. A equipe atende pelos seguintes telefones: 3723-5414 ou 98495-3532. A agência FGTACine fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. Se interessou por uma dessas vagas? Perdeu esse quadro aqui sobre as oportunidades de emprego em Cachoeira do Sul? Pegou pela metade? Queria rever? Então, meu amigo, minha amiga, olha só, site da TV Cachoeira, tvcachoeira.novotempo.com. Todos os conteúdos que nós produzimos são disponibilizados nesta plataforma para você ficar atento, a par de tudo que acontece, não apenas aqui no Telejornal NT Sul, que está sendo veiculado na TV, nas redes sociais também, mas ler as notícias, rever as reportagens no nosso site. Essa é a área inicial dele, mas eu quero destacar para você que está em casa, quero começar destacando uma aba específica que nós temos, que é dos nossos comentaristas, os nossos quadros. Todos os comentaristas que trazem aqui os seus pontos de vista sobre aquilo que acontece no nosso dia a dia, né? Eles têm também esses quadros disponibilizados aqui no nosso site. Olha só, da área inicial do site, você vai rolar para baixo, como a gente acabou de fazer aqui, e aí tem aqui últimos quadros. Por exemplo, o de ontem foi da Grace Tomazetti, né? Especialista em carreira, especialista nessa área de recursos humanos, e ela falou sobre mudança de carreira. E olha quanta gente tem buscado mudança de carreira exatamente agora nesse pós-pandemia. De cada 3 pessoas que saíram do emprego nesse período, nesse começo de ano, pelo menos uma pediu demissão, ou seja, e especialmente por conta dessa situação, poxa, não estava feliz no ambiente de trabalho, estou querendo outra coisa. Quer dicas sobre isso? Quer refletir melhor sobre o assunto? Olha aqui, ó, o quadro da Grace Tomazetti de ontem dá um caminho muito importante. Minha carreira, quando é preciso mudar. Inclusive, se você quiser compartilhar com alguém nas redes sociais, é só clicar e você já pode compartilhar diretamente do nosso site. Aqui os demais quadros, né, dos últimos dias. Francisco Bastos, opinião, guerra afeta também vacina contra a Covid na Ucrânia. Olha só a dica aqui de nutrição da Luana Redel. Vida saudável pode começar com pequenos passos. A gente sempre espera grandes mudanças, né? Do dia para a noite, todo mundo é bastante ansioso. Agora, em se tratando de saúde, de nutrição, quem sabe a gente possa aí adicionar aos pouquinhos um novo hábito que no longo prazo vai fazer muita diferença.
Bom, vamos voltar para o topo aqui do nosso site para a gente dar uma olhadinha nas principais informações de ontem e já tem conteúdo novinho de hoje aqui no nosso site. Reportagem que abriu o NT Sul desta quinta-feira já está aqui. Após cirurgia de catarata, cachoeirense passa a enxergar pior que antes. E aí todas as informações que nós trouxemos aqui sobre este drama, não é, de saúde, a gente tem aqui já com esta reportagem que está disponível no nosso site. Olha aqui, questionamento de muitos dos nossos telespectadores. A Prefeitura de Cachoeira começou essa semana falando sobre calçamentos, mais 7 trechos de ruas que já estão licitadas, né, para que essas obras comecem. A gente foi ouvir a secretária de Planejamento, né, sobre quando efetivamente esse calçamento vai começar. Obras anunciadas devem começar apenas daqui a um mês. Então, quer saber o detalhamento dessas ruas? Quando efetivamente as obras vão começar? O que está faltando? Está aqui, ó, tvcachoeira.novotempo.com. Essa informação que a gente já trouxe também sobre o governo federal zerando impostos de importação de alguns alimentos, justamente para tentar acalmar um pouquinho o cenário da inflação, né? Já está disponível também aqui no site. Então, quer ficar por dentro de tudo que a gente produz aqui? tvcachoeira.novotempo.com. Inclusive tem espaços aí para você interagir diretamente no nosso site também. Convite feito. Agora, sabe o que é? É o horário aqui no NT Sul de ver o seu recadinho, a sua participação. E eu vou começar pelo nosso Facebook, facebook.com/tvcachoeira. Gostamos demais de ter você fazendo o NT Sul com a gente. Olha quem está aqui, minha amiga Márcia Azevedo, Valderias e Valdir, bairro Augusta. Grande abraço para vocês, obrigado pela companhia nesta quinta. A Vera Domingues também passa por aqui mandando seu boa tarde, dona Vera. Tá com a gente aqui também Crislaine Pinheiro, o Valmir Magalhães também está mandando o seu recadinho aqui pra gente. Inclusive, o Valmir mandou aqui um recado que tem a ver com a questão das ruas, né? Ele diz aqui, atenção, Secretaria de Obras de Cachoeira e Serviços Públicos, quando teremos resposta quanto às melhorias nas ruas de chão batido e iluminação? Esse é um anseio da nossa comunidade, muitas ruas sem iluminação pública e nem se fala, né? Uma quilometragem considerável de ruas que não tem o pavimento, não tem o calçamento ou então o asfaltamento, né? Obrigado, Valmir, pela participação e pelo questionamento aqui. Tá aqui ainda a Adriana Fraga, a Diva Oliveira, almoçando com NT Sul. Obrigado, Diva. Tudo de bom para você aí, para sua família também. Dinara Félix Pereira, daqui a pouquinho eu falo de outros telespectadores que estão no Face. E você que está em casa almoçando com a gente, também de olho no Facebook, escreva pra gente que já digo aqui o seu recadinho. Nós vamos voltar para a tela para ver agora os recados do nosso WhatsApp. Número fica também aqui no vídeo, 51997697129. Olha só que bela imagem, o Francisco está participando com a gente. Nosso outono revela belos momentos, é verdade. Olha aí, região central de Cachoeira do Sul, esta bela praça, né? Pertinho de onde começou ali, inclusive, a UFSM, em frente à igreja. Muito bacana. Francisco, obrigado pela foto, obrigado pela participação com a gente aqui. Realmente o outono revela belas paisagens, né? E a gente gosta de mostrar por aqui também. O Elemar Rigon está participando. Foi feita a troca do poste que estava oferecendo risco na rua Santos Pedroso, bairro Dreves, mas o acabamento ficou péssimo. Quem vai pagar o prejuízo? Ai, ai, ai. Obrigado, Elemar, pela participação. Olha aí, o poste foi trocado, né? Mas realmente aí a rua aqui é responsabilidade do morador, também terminou sendo deteriorada, a calçada foi deteriorada e agora, infelizmente, aí fica para o morador nesse primeiro momento, né? Elemar, obrigado pela participação, obrigado por mandar o vídeo. Daqui a pouquinho mais recados de quem está em casa fazendo o NT Sul com a gente. E nós vamos agora para um intervalo rápido e na volta tem o quadro Dia de Terapia. Lisiane Homeres fala sobre os mitos a respeito dos transtornos mentais. Até para o próprio portador do transtorno. Vocês não pensem que o portador do transtorno mental, ele consegue entender a doença. Um dos primeiros mitos é o transtorno mental é para sempre, ele não tem cura. Não, isso não é uma verdade. Ambulatório de Especialidades do HCB é inaugurado oficialmente e a nossa equipe mostra como foi a solenidade. E ainda, homicídios caem quase 12% no Rio Grande do Sul, mas o número de latrocínios, quando o assalto resulta em morte, aumentou 100% em comparação com o ano passado. É na volta dos comerciais, não saia daí.
Meio-dia e 34, Telejornal NT Sul já de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. E você vai vendo aí a nossa janela, né, para a Cachoeira do Sul, região central, cruzamento entre as ruas Major Ourix, 7 de setembro, dia que tem o sol brilhando, há algumas nuvens, né? Dia realmente muito bonito depois de um período chuvoso. Bom, e a gente fala agora justamente do tempo, que já começa a ficar mais frio em Cachoeira do Sul. E um pouco mais para frente, vem chuva. Então prepare os agasalhos e o guarda-chuva. Veja os detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul tem sol entre nuvens desde cedinho e já ficou bem mais frio ao amanhecer. Temperatura mínima 11 graus, máxima 17. Sexta-feira se prepare porque fica com cara de inverno. Sol entre nuvens e bastante frio ao amanhecer. A boa notícia é que esquenta ao longo do dia. Temperatura mínima 6 graus, máxima 19. Sábado deve ter sol entre nuvens e a tendência é de que já volte a chover. Temperatura mínima 10 graus, máxima 17. Veja a previsão do tempo para todo o estado gaúcho. A frente fria que vinha atuando sobre o território gaúcho se afasta. Então, previsão de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul hoje. Apenas o litoral norte pode ter precipitações isoladas ao longo do dia, mas sem volumes significativos. O céu fica encoberto na metade sul e na região metropolitana, mas não chove. Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 19 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 20 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 17. Em Santa Maria, na região central, 18. Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 21 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 19 graus. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul participaram da apresentação e treinamento do Plano de Ação Emergencial da usina hidrelétrica de Dona Francisca. Estavam no evento municípios localizados na área de atuação da barragem. Hoje, a Prefeitura Municipal, junto com a Defesa Civil, receberá na cidade uma equipe do Estado, que virá para uma reunião de trabalho sobre as ações da frente em Cachoeira do Sul. Será feita uma visita às barragens do Fandango e do Capané. E a gente atualiza agora os números da Covid em Cachoeira do Sul. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde registrou 13 novos casos confirmados da doença e mais 4 suspeitos. Além disso, mais 8 estão recuperados. No total, o município já confirmou 20.784 casos de Covid e 12 estão como suspeitos no momento. 17.052 foram descartados e 20.491 estão recuperados. 235 morreram com o coronavírus. Os casos ativos são 58 no momento. E o Hospital de Caridade e Beneficência voltou, depois de 2 dias, a ter pacientes internados com a Covid. São 3 pacientes no total e 1 está na UTI. O nosso assunto agora é a vacina contra a tuberculose. Por causa da baixa no estoque no país, o Ministério da Saúde está orientando estados e municípios a adotarem uma estratégia diferenciada na aplicação da vacina BCG. Para atender essa orientação, as salas de vacina devem determinar dias e horários específicos para a vacinação do público-alvo. A ideia é otimizar o uso da vacina e evitar o desperdício. Isso porque cada ampola da vacina pode render até 10 doses. E depois que essa ampola é aberta, ela tem apenas algumas horas de validade. A previsão do Ministério da Saúde é de que em 7 meses sejam normalizados os estoques da BCG. Devem receber o imunizante contra a tuberculose crianças menores de 5 anos completos e pessoas de qualquer idade que convivam com quem tem hanseníase, a doença conhecida como lepra. Tá, Daniel, mas se essa vacina vai ser só em alguns dias, em alguns horários específicos agora, afinal, quando que eu posso me vacinar? É o que a gente vai mostrar agora aqui na tela, os locais, os horários, dias em que o imunizante vai estar disponível aqui em Cachoeira do Sul. E essa mudança aqui vale a partir de segunda-feira que vem, próxima segunda. Então vamos para a tela para a gente ver todos os detalhes e você que está em casa não se perder. Então, vacina BCG aqui em Cachoeira do Sul, segundas-feiras, na US1, no prédio do INSS.
Nas quartas-feiras tem vacina da BCG, aqui em Cachoeira, na US4, no antigo Centro Social Urbano, e às sextas-feiras na US14, bairro Marina. Então, reiterando, essas 4 unidades maiores não tem vacina da BCG todos os dias da semana. Então, em dias específicos, seguindo essa orientação do governo federal. Então, reiterando, segunda-feira na US1, no prédio do INSS, quarta-feira US4, antigo Centro Social Urbano, e sexta-feira US14, no bairro Marina. Os horários das 9 até as 11h45 da manhã e à tarde das 13 até as 15 horas. Essas são as informações para você que está em casa ficar atento e não perder a oportunidade de se vacinar, né, e se precisar especialmente da BCG. Bom, nós vamos ver agora recados dos nossos telespectadores. Estamos em mais um bloco de interatividade e ficamos aqui muito felizes de contar sempre com o seu olhar atento, com a sua opinião sobre os fatos do dia e também com informações que você vai mandando para a gente. Bom, vou começar novamente aqui com alguns recadinhos do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Olha aqui, tem vários telespectadores se manifestando sobre esse programa do governo federal que está em discussão no Congresso sobre voluntariado, né? Pessoas que podem se voluntariar para trabalhar, só que não tem a garantia de um salário, nem de um salário mínimo. Então tem duas posições, gente que achando que sim, está valendo, já que essas pessoas não estariam trabalhando, e outros achando que é uma espécie de exploração. A Dinara está dizendo aqui o seguinte: eu creio que é uma oportunidade, mas a exploração pelo fato de não ter nem ao menos o salário mínimo, porque iria aderir quem quisesse, sabendo que não há garantias de ser efetivado. Obrigado, Dinara, pela participação. Está com a gente aqui também o Eliseu Gonçalves, a Jurema Barcelos, o Cláudio Roberto Schmidt Silveira, mandando boa tarde para todos que estão ligados com a gente, o Oséias Pereira dos Santos, obrigado a vocês pelas participações. Vamos agora para a tela. No nosso WhatsApp, a participação do José Jones Santos Martins. O projeto depende do ponto de vista. Por um lado, vai ajudar muita gente que não consegue renda, mas por outro, fica a questão trabalhista, diz aqui o José. Pois é, né? É aquele caminho, né, com 2 braços aí, está dividindo opinião. Quem sabe para quem está precisando muito, que não consegue um emprego nesse momento, pode ser útil, mas por outro lado tem uma questão ética que entra em discussão, né? Quem oferece somente esse valor, algo que a pessoa vai fazer, que vai ajudar a empresa, será que não deveria ter o reconhecimento de ao menos o salário mínimo? É uma discussão que está posta, o Congresso está fazendo essa discussão e a sociedade deve acompanhar. Quem também está participando é a Marilete. Ela diz aqui, isso é uma exploração, com certeza. É um trabalho que já ganhou o nome de voluntário para não terem que pagar legalmente. Até parece uma brincadeira com as pessoas, falta de respeito. Obrigado, Marilete, pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recados. Você que está em casa também pode seguir mandando seu ponto de vista, contando a sua informação e a gente vai trazendo tudo isso aqui para a nossa telinha. E olha só, foi inaugurado ontem à tarde o ambulatório de especialidades do HCB. O espaço fica na curva da Davi Barcelos, aqui em Cachoeira do Sul, e vai atender pessoas dos municípios pertencentes à 8ª Coordenadoria de Saúde. A cerimônia contou com a presença do prefeito José Otávio Germano, depois de dias afastado dos atos do município. Funcionando desde o início do mês, o ambulatório de especialidades do HCB foi inaugurado de forma oficial nesta quarta-feira. Participaram do ato lideranças do hospital, prefeito, secretários e demais profissionais da saúde. O valor da obra para adequação do espaço para funcionamento dos ambulatórios foi de R$ 349 mil, verba oriunda de emenda parlamentar do deputado federal Marlon Santos. O prédio foi cedido pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. A região foi contemplada na implantação de 5 ambulatórios do programa Assistir, cardiologia, cirurgia geral, gestante de alto risco, cirurgia vascular e neurologia. Também serão instalados serviços ambulatoriais pelo SUS, como traumatologia e teste da orelhinha. No discurso, José Otávio Germano elogiou a evolução do hospital aqui no município. A satisfação de ver em loco a qualidade do nosso recebimento, a organização, a limpeza, a maneira educada com que os funcionários tratam todo mundo,
Enfim, eu me senti morador de uma cidade que possui um grande hospital, uma grande provedoria, um grande conselho comandado pelo Antônio e uma grande administração comandada pelo Luciano. A nós, Luciano, cabe te ajudar naquilo que nós pudermos ajudar. Só não ajudaremos se nós formos impedidos de ajudar. Fora isso, o HCB conte com a Prefeitura Municipal, eu não sou médico, sou usuário de médico. Conte no que quiser, no que precisar, com a Prefeitura Municipal, especialmente quando as questões forem relacionadas com o SUS. Para finalizar, temos que louvar também o esforço, a dedicação e a competência da diretoria e de todos os colaboradores do hospital na condução desse processo de modernização e também no funcionamento diário da instituição. Obrigado. No total, são 606 metros quadrados de área com 12 consultórios, sala de enfermagem, recepção, 2 salas de espera, salas de apoio da enfermagem, banheiros e área de descanso para funcionários. O horário de funcionamento será das 8 da manhã até às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. O telefone de contato é o 3722-0893. E hoje é dia do quadro da psicóloga Lisiane Omerich, aqui no NT Sul, e dessa vez ela fala sobre um tema que é presente na vida de todos nós, os mitos sobre os transtornos mentais. Mesmo que você não conheça alguém que tenha qualquer que seja o transtorno, já deve ter ouvido algum mito e acredita nele como, quem sabe, se fosse verdade. Mas essas informações desencontradas podem estar prejudicando ainda mais quem tem algum transtorno. Inclusive, essa pessoa também pode estar sendo enganada com esses mesmos mitos. Nós vamos ver agora o que a psicóloga fala sobre isso. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos que envolvem a saúde mental ou o transtorno mental, né? Quando a gente fala em saúde mental, nós estamos falando num processo de equilíbrio da nossa mente, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental faz parte da saúde como um todo, né? E é a ausência de doença, ou seja, é o equilíbrio da mente. Mas quando a gente fala em transtorno mental, né, no adoecimento da mente, nós nos deparamos com o preconceito. Infelizmente, ainda em pleno século XXI, nós temos preconceito sobre as pessoas que são portadoras de transtorno mental. Nós temos muitos mitos que envolvem o transtorno mental, até para o próprio portador do transtorno. Vocês não pensem que o portador do transtorno mental, ele consegue entender a doença. Não, ele também tem vergonha de ser um portador de transtorno mental, ele tem preconceito contra a sua própria doença por não entender algumas situações. Então, alguns mitos que a gente vê dentro do consultório, conversando com as pessoas, né, no próprio SUS onde eu trabalho. Um dos primeiros mitos é: o transtorno mental é para sempre, ele não tem cura. Não, isso não é uma verdade. Qualquer pessoa ela pode desenvolver um transtorno mental em qualquer momento da vida, por qualquer situação. Seja porque o organismo dela tem aquela tendência de apresentar um transtorno mental e na vida dela aconteceu algum gatilho e esse gatilho desenvolveu aquele transtorno naquele momento, seja por uma situação que ela vivenciou, traumática, algo nesse sentido que desencadeou um transtorno mental. Nós temos pessoas que são portadoras de transtorno mental desde crianças, né? Que aí nós estamos falando de um outro patamar. Mas o transtorno mental, sim, ele pode ser tratado e a pessoa pode ser curada do transtorno mental. Isso não significa que ela não vai desenvolver um outro transtorno mental mais à frente. Assim como a gente desenvolve, por exemplo, uma infecção em alguma parte do corpo e a gente trata, não significa que para frente no nosso desenvolvimento a gente não vai poder ter uma outra infecção. Assim são os transtornos mentais.
Outra pergunta, assim, outras questões que a gente vê, que a pessoa portadora do transtorno mental, ela não pode trabalhar. Ela pode trabalhar, ela pode ter uma vida normal. O portador de transtorno mental, ele pode mandar currículo, ele pode buscar um emprego no mercado de trabalho. Claro, se a pessoa já tem uma tendência maior a ser depressiva, né? Se ela tem uma bipolaridade, por exemplo, ela tem que sempre observar a sua saúde mental. Ela tem que estar sempre com as orientações médicas em dia, com as orientações psicológicas em dia. E por que eu digo as orientações médicas e psicológicas? Porque tem gente que começa um tratamento e abandona. Abandona a medicação, abandona a terapia, abandona o psiquiatra, e aí o que acontece? Quando esse transtorno se manifesta de novo, ele se manifesta muito pior. Ele vem muito mais forte pela falta de tratamento do primeiro, pela abstinência das medicações e pelo próprio transtorno que não foi muito bem tratado, que não foi curado. Então, todo procedimento que a gente faz para chegar até a cura de um transtorno tem que ser via tratamento sério, tratamento correto, um tratamento onde a pessoa se ajuda, onde ela vai na terapia, onde ela vai ao médico, onde ela toma as medicações de forma correta. Então, tem cura, pode trabalhar, mas sempre tem que fazer o tratamento de forma correta. Outra coisa que perguntam muito, né, se o desvio de conduta ele é um transtorno mental. Uma coisa é transtorno mental, outra coisa é um desvio de caráter, um desvio de conduta. Quando a gente tem um desvio de personalidade, nós não estamos falando de um transtorno mental. Nós estamos falando de um desvio, né, de um processo que faz parte da personalidade da pessoa e que tem que ser ajustado de acordo com as normas sociais. Outra questão que eu vejo muito é sobre o preconceito, né? O preconceito com o portador do transtorno mental. Nós só vamos mudar este olhar quando o próprio portador de transtorno mental se aceitar, quando ele não tiver preconceito contra a sua doença. E quando é que ele tem preconceito com a doença? Quando ele não aceita que ele pode estar doente e ele não aceita buscar uma ajuda. Ele disse, eu não tenho depressão, comigo isso não funciona, isso é frescura, isso é bobagem, eu não sou louco. Essa palavra a gente ouve milhões de vezes, né? O transtorno mental não é loucura. É um sofrimento mental. O cérebro, ele faz parte do corpo e assim como o corpo adoece, em algum momento o cérebro também adoece. E se adoece, precisa ser tratado. Então, o transtorno mental, ele tem cura, ele tem tratamento, a pessoa pode trabalhar, pode levar uma vida normal, é diferente de desvio de conduta e de caráter e não tem que ter preconceito nenhum. A pessoa com transtorno mental, ela deve ser aceita na sociedade, é um direito dela, mas primeiro ela tem que se aceitar. Até a próxima, pessoal. O quarto mês de 2022 encerra no Rio Grande do Sul com queda nos registros de homicídios e feminicídios. Mas os bons indicadores não se repetem no registro de latrocínios, que tiveram alta. Os números foram apresentados hoje pela Pasta de Segurança Pública Gaúcha. O Rio Grande do Sul registrou, depois de 3 meses em alta, queda no número de feminicídios no mês de abril. 9 mulheres foram assassinadas em abril deste ano, contra 14 casos de assassinato por questão de gênero registrados no mesmo período do ano passado, perfazendo uma queda de 35,7%. Embora a queda no mês, o acumulado até agora, excede em 2 casos o contabilizado no mesmo período do ano passado. Foram 34 casos em 2021 nos 4 primeiros meses e 36 até agora. Já entre os homicídios, os números mostram que foram registrados 564 casos em 2021 e 544 neste ano, contabilizando uma redução de 13,5%. Na contramão dos bons indicadores, outro crime contra a vida teve alta. Os latrocínios, roubos que acabam com morte, tiveram um incremento de 100%, passando de 3 casos em 2021 para 6 este ano no mesmo período. Embora a elevação dos números no mês de abril, o acumulado do ano até o momento se mantém menor do que o registrado desde 2002, quando teve início a série histórica.
Foram 20 casos no Rio Grande do Sul contra 19, registrados nos primeiros 4 meses de 2021. A Secretaria de Segurança Pública vê como positivos os indicadores obtidos neste período. Com as ações implementadas ao longo do mês de abril, elas foram realmente efetivas. Isto mostra que estamos no caminho correto. Também nós tivemos uma redução expressiva neste mês com relação aos feminicídios. Esse indicador ele apresentava uma alta nos 3 primeiros meses do ano, mas agora em abril nós tivemos uma redução de 35%. Então, com essas reduções, nos mostram que as ações implementadas foram efetivas e estão sendo efetivas. E nós vamos ver mais recadinhos da nossa audiência, dos nossos telespectadores. Você que está em casa faz parte aqui do nosso jornalismo e a gente abre espaço diariamente para você dar a sua opinião, contar a sua notícia também. Mais uma vez, vamos começar pelo facebook.com/TV Cachoeira. Muito obrigado a você que vai interagindo com a gente, contando as suas informações ou simplesmente mandando o seu recadinho. Por exemplo, está com a gente aqui no Face a Ionara Scherer. Alô, Ionara, obrigado pela participação, ótimo dia. O Jean Hibner também está com a gente, mandando boa tarde. Muito obrigado, Jean, pela participação. Vamos agora para a tela, vamos ver os recados do nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Está com a gente aqui o José Clóvis, de Cachoeira do Sul. A estrada de Palmas, no Barro Vermelho, tá uma vergonha. É só botar cano cascalho. Cadê o dinheiro dos impostos pagos pelos agricultores? Questiona o José Clóvis. E dá pra gente ver aí realmente, né? Choveu, acho que teve aí um patrulhamento ou algo do tipo, mas virou um barral, né? Tem ali água empoçada na parte mais baixa, provavelmente onde tem ali o escoamento de água, mas a água fica parada e realmente a estrada ficou uma bagunça, né? Obrigado, José Clóvis, pela participação, pelo questionamento e por mandar a foto, né, registrando essa situação aqui no interior de Cachoeira do Sul. Uma pessoa pediu para não se identificar e diz aqui o seguinte: tem um esgoto a céu aberto na Praça da Caixa d'Água, é bem próximo dos banheiros, não dá para aguentar o cheiro. E tem a foto aí, né? Esse esgoto está correndo por cima da calçada, coisa horrorosa. É realmente necessário aí que haja uma manutenção nesse local. Secretaria de Obras, né? A Prefeitura tem que dar uma atençãozinha para esse espaço público, né? Quem mais? Jairo Afonso Alves. Sobre o imposto nos alimentos, o que precisa é tirar dos insumos, adubo, demais fertilizantes, que se é preciso para plantar e máquinas, diz aqui o Jairo, né? Obrigado, Jairo, pela participação. Essa é uma discussão importante que o nosso Congresso Nacional deveria estar fazendo, né? A incidência de impostos, em que instância os impostos deveriam incidir sobre os produtos e que a gente tivesse, quem sabe, um sistema tributário um pouquinho melhor no nosso país. A Vera Lúcia também está participando. Acho que trabalha quem quer, não é obrigação. Falta de respeito é não se esforçar. Os bons sempre são recompensados. A Vera está falando sobre aquele projeto do governo que está em tramitação no Congresso, justamente para que quem está desempregado possa eventualmente arrumar uma posição de trabalho, mas é chamado, vamos dizer assim, um trabalho voluntário. A pessoa não teria nem mesmo o salário mínimo, teria um valor específico, um valor menor, e esse assunto está dividindo opiniões. Então, a opinião da nossa telespectadora é que sim, a pessoa pode trabalhar, pode se esforçar, quem sabe não seja uma porta para a entrada no mercado de trabalho. Bom, você que está em casa pode continuar interagindo com a gente, mandando seu recado, sugerindo uma reportagem, uma entrevista, e nós ficamos de olho nas nossas redes sociais, especialmente no WhatsApp. Nossa produção está sempre atenta, produzindo em conjunto com a nossa comunidade. Minha gente, o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse o nosso site tvcachoeira.novotempo.com para outras notícias e também para rever as reportagens, para compartilhar também esses conteúdos. E amanhã a gente se encontra de novo ao meio-dia aqui na telinha da TV. Uma excelente tarde para você. Fique com a Novo Tempo, tem programação para toda a sua família. Tchau, até amanhã.